mensagem, quarta-feira nós falamos sobre o encontro individualizado com Deus. Você face a face, como Jacó, né? A mensagem chave está em Gênesis, que é a mensagem do Peniel, onde você se encontra face a face com Deus. O que eu quero hoje trazer para você é que a sua família se encontre com Deus através da sua vida. Então, todos os domingos, a mensagem que é individualizada na quarta-feira, ela vai ser familiarizada no domingo. Por quê? Porque, irmãos, essa é o nosso chamado. Nós não somos chamados, não temos um chamado exclusivo de salvação. Nós somos a igreja dos salvos. Somos chamados para apregoar a salvação à humanidade. Eu estou preparando uma mensagem sobre os arautos do rei, aqueles que levavam a mensagem do rei. Então hoje nós vamos, e para iniciar eu quero ler 4 versículos com vocês, que são base para que você entenda toda a mensagem. O primeiro versículo está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18. Primeira epístola do apóstolo João, lá próximo do Apocalipse, capítulo 5, versículo 18, que vai dizer assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém? Aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que tiveram um encontro com Deus, eles estão protegidos das setas inflamadas do maligno. Segundo versículo está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, um versículo muito emblemático, porque você precisa entendê-lo. É quando Paulo, ele salva a casa, né? Ele salva o carcereiro de ser morto, porque eles fugiram da prisão, e a pena para o carcereiro era cumprir a prisão de quem fugiu, ou seja, uma pena de morte. Mas o apóstolo diz ao carcereiro, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Interessante que a salvação é algo individual. Que o encontro face a face com Deus é algo que tem que ser individual. Mas o texto bíblico diz que quando um servo de Deus, ele tem um encontro genuíno com Deus, aquilo não pode ficar só para ele. O tesouro não pode ser guardado só dentro de uma caixinha. Esse tesouro, ele é desprendido para as pessoas. Esse tesouro é compartilhado. O texto bíblico diz que não dá para se esconder uma lâmpada em cima de uma cidade, porque ela vai brilhar, todo mundo vai saber que tem uma lâmpada lá. Então, quando alguém tem um encontro face a face com Deus, quando alguém tem uma tomada, um novo nome, uma nova história, ela começa a mudar a história de um povo, de uma região. Às vezes, todo lugar, por exemplo, uma cidade, uma aldeia, alguém tem que ter o primeiro convertido. A partir da primeira pessoa que toma uma decisão por Cristo, todas as outras vão tomar. A família da mesma forma. Eu já preguei para vocês, né? Falei já sobre a minha avó. Ela é a primeira cristã da família do meu pai. No enterro dela, tinha centenas de cristãos. A primeira estava sendo enterrada lá. Aí os outros foram conhecendo, porque foi salva ela e a casa dela. O terceiro versículo está em Josué, capítulo 24, versículo de número 15, aonde Josué, ele toma uma decisão para a família dele. Ele não toma uma decisão pessoal. Ele falou assim: olha, daqui para frente eu vou seguir ao Senhor. Quem quiser vir, que venha atrás de mim. Não. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servisse. Ele está falando para as pessoas. Escolhei hoje a quem servisse. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja que Josué tem um encontro com Deus, como alguém que ele é um homem de Deus, escolhido por Deus, mas ele leva isso à sua família, ele leva isso à sua casa. Nós precisamos entender isso, irmãos. Não é só ter um encontro. Como que eu sei, pastor, que verdadeiramente eu tive um encontro pessoal com Deus? Porque você foi transformado. Jacó, ele sai manco da briga com o anjo.
mas ele começa a transformar toda a casa dele. E você vai ver que uma geração que são pessoas e pessoas, como diz a profecia bíblica, como estrelas do céu, continuam a pregoar o nome de Israel. Hoje Israel é uma nação. Quem que é a nação de Israel? Quem que é o povo de Israel? Quem são os judeus? Os descendentes de Jacó, que teve um encontro pessoal com Deus. Não precisou chamar todo mundo. A partir de Jacó, houve um encontro de muitas pessoas com Deus. E o último que eu quero falar com vocês está em Êxodo, capítulo 12, versículos 12 e 13. Êxodo: e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito. Deus está falando com Moisés, a 10ª praga. Desde os homens até os animais, em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue, o sangue colocado no umbral da porta, será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. O sangue não protegia uma pessoa. O sangue protegia uma família, protegia uma casa de uma desgraça, da morte de um primogênito. Então a bênção de Deus, irmãos, ela não é uma bênção individualizada. Quando fala que você e eu precisamos ter um encontro com Deus, nós precisamos entender que isso é distribuído, é levado a outras pessoas. Precisamos, além de termos o nosso encontro face a face com Deus, onde nós tratamos o nosso pecado pelo nome. O que acontece no encontro face a face com Deus? O que o pastor Fernando pregou aqui na quarta-feira? Primeiro, que nós temos que ter um encontro marcado, tratando o nosso pecado pelo nome. Pecado tem nome. A gente peca no varejo e confessa e quer confessar no atacado. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Né? Mas na hora de pecar é individualizado. Pecado é no varejo, é um por um. E na hora do confessar, é chegar para Deus: ô Senhor, na hora, 1 minuto, 2 minutos antes de dormir, falar: ô Senhor, perdoa os meus erros, os meus pecados. Mas Deus, obviamente que Deus sabe dos nossos erros, dos nossos pecados, mas Ele quer que você tenha consciência disso, que você saiba aonde está tomando uma decisão. Então, trate o nosso pecado pelo nome, porque o anjo pergunta para Jacó, fala assim: qual o seu nome? Né? Que é o nome de quem nasceu agarrado, que é Jacó. E sermos marcados para uma nova história. Jacó sai daquele momento marcado, com um toque na sua coxa. E a palavra nos mostra que esse papel precisa ser levado a refletir em nossa família. Nós vimos isso, irmãos, nos versículos que nós lemos: na casa do carcereiro, na família de Josué, na casa das famílias hebraicas do Egito, o maligno não tocou, porque eles eram de Deus. E o texto que nós lemos em 1 João 5,18, quem é de Deus, o maligno não toca. Quem teve um encontro com Deus, o maligno não toca. Não tocou na casa do carcereiro. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o apóstolo Paulo vai pregar lá e batiza toda a família do carcereiro. Não tocou na família de Josué. E não tocou nas famílias do Egito, que saíram vitoriosamente da terra dos inimigos. É uma responsabilidade, irmãos, ter um encontro com Deus. Mas é algo maravilhoso, porque você começa quando tem um encontro genuíno, você começa a criar uma multidão em torno do seu encontro com Deus. E aí você vai fazer com que a sua família tenha um encontro com Deus. Eu quero fazer a partir de agora, irmãos, algumas comparações de pessoas que agem como quem tiveram um encontro com Deus e como não tiveram um encontro com Deus. Eu quero falar isso com os homens, com os pais, com os maridos, com as mulheres, com as esposas, com as jovens, com os jovens. Quero falar com os filhos, para que você entenda como se porta, como deve se portar. E o que acontece quando você tem um encontro verdadeiramente, um encontro genuíno com Deus.
Quero começar pelos homens. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 1. Um homem que, apesar de ter o coração segundo Deus, nesse momento, ele estava ainda longe de ter um encontro genuíno com Deus. Lá na frente ele vai se encontrar quando ele se arrepende e se torna uma nova criatura. Mas aqui o texto bíblico diz: aconteceu que, tendo decorrido um ano ao tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Davi, o que ele é de Israel? O que Davi é de Israel? Responda para mim. Rei. E rei era para estar onde? Na guerra. E Davi estava onde? Em Jerusalém. Quando o homem não tem um encontro com Deus, ele não cumpre o chamado de Deus para a vida dele. Primeira mensagem da nossa escola de homens: o homem é o sacerdote da casa. Irmãos, isso é uma pregação machista, misógina, é uma pregação bíblica. O homem é o sacerdote, é o homem que liga a sua família a Deus, e um rei de guerra tem que estar na guerra. Não é para estar descansando em casa. Não é para estar em Jerusalém enquanto o seu exército está na batalha contra os amonitas. Ele mandou alguém de confiança, Joabe. Ele mandou o seu servo Urias. Ele tinha um batalhão que ele confiava, mas ele tinha que estar lá. Irmãos, pastor, eu venho, a minha esposa vai na igreja, eu vou quando dá, eu não tenho tempo. Não, é seu papel, homem. É papel do homem ser o sacerdote da casa, de levar a família a Deus. Sua esposa tem que estar, seus filhos têm que estar, seus pais, quem tiver ao seu redor. Mas você é o rei da guerra. Você que é chamado, não terceirize. Quantas pessoas, as mulheres, estão orando aqui, estão intercedendo pelos seus maridos, enquanto esses homens tinham que ter um encontro com Deus verdadeiro. Ter um arrependimento como teve Davi. Irmãos, eu estou dizendo isso porque nós vamos orar por isso. Não é só para falar, para dizer o papel. Não, é orar para que isso aconteça. E nós queremos que Deus pegue essas pessoas e tenha um encontro genuíno com Ele. Que esses homens entendam que o papel deles é estar na guerra da família, na guerra da sociedade, nas guerras aonde o homem é chamado para estar. Mas para isso, tem que ter um encontro com Deus. Tem que perguntar: Jacó, qual o seu nome? Quem você é? Você está sendo esse homem? O seu esposo, o seu filho, está sendo esse homem? Ah, pastor, estou. Glória a Deus. Vamos orar para que você continue assim. Ah, pastor, não sou bem. Eu estou mais para Davi. Então vamos orar para Deus mudar, para que você tenha um encontro com Deus. Pastor, eu sou a sacerdotisa da casa, porque meu marido, vamos orar para que seu marido seja o sacerdote da sua casa. Que haja uma transformação, que haja uma mudança. Porque existe um outro homem que está no mesmo livro, segundo Samuel, capítulo 11, no versículo 11, que é alguém que morreu pela sua fidelidade. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis... Não, versículo 11. E disse Urias a Davi, então o que ele faz? Ele adultera, ele está sem fazer nada, e ele adultera com a mulher de Urias, a esposa fica grávida, e agora ele tem que jogar a culpa em alguém. E ele fala assim: já sei, chama Urias, deixa ele na casa dele e fala com o filho dele. Veja a importância de ter um encontro com Deus. A pessoa não tem e ela vai ficando, ela não muda de vida, ela não transforma e ela começa a querer enganar as pessoas. Como era Jacó antes de ter um encontro com Deus. E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo.
E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber, para me deitar com minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Irmãos, eu tenho 2 pontos aqui que eu preciso falar para vocês. O primeiro é a questão de Urias. A fidelidade desse homem com o rei. A fidelidade com esse homem quanto o caráter dele. Ele disse assim, não, a minha família, né, no caso o exército, nesse sentido, a minha família não pode estar sofrendo e eu no bem bom. Sabe, o homem de caráter, ele coloca Jacó, antes de ter um encontro com Deus, você sabe o que ele fez, né? Ele vai ter encontro com o irmão Esaú. Ele colocou todos os soldados na frente, colocou a família e ele ficou lá atrás. É um homem que não teve encontro com Deus. Porque o homem que teve encontro com Deus vai na frente. Ele se coloca à frente. E Urias fala assim, não, eu não posso ter os benefícios e a minha família, o meu exército, o meu chefe, o meu rei prejudicado. Para que eu fosse beneficiado, eu no bem bom, e a minha família sofrendo. Sabe, irmãos, tem homens que eles... Vou chegar nas mulheres e nos filhos, tá bom? Fiquem tranquilos. Tem homens que eles querem saber do seu descanso, do seu lazer, da sua tranquilidade, não estão preocupados com a família. Eles estão tão poucos preocupados que eles não são nem o sacerdote da casa. Urias era o sacerdote da casa. Urias era o homem que se colocou à frente de todas as coisas. É um homem que não abandonou a família, ou no caso o exército, para seus benefícios. Mas eu tenho um segundo ponto a falar aqui. E eu quando me coloco no lugar dele, eu queria... Já viu o avestruz, irmão? Quando ela tem medo, é um animal irracional, né? Ela enfia a cabeça na terra, o corpo inteiro fora, só esconde. É que nem criança quando vai se esconder, faz assim, né? Se esconde, ela faz assim. Quem ouviu isso, irmãos, foi Davi. Que homem lixo. Urias falou para ele assim, não, rei. Ele havia adulterado com a mulher dele, estava tendo um filho dele, e aí chama o marido dela para morrer. Esse cara não dorme em casa, dorme na porta da casa, não entra em casa. Esse cara chega pro Davi e fala assim, não, rei, você acha que eu vou largar o meu comandante, o meu exército, e eu vou desonrar o senhor, dormindo com a minha esposa e comendo e bebendo? Não. Não farei. Pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Irmãos, Davi fez que nem avestruz, eu acho. Tem que ter feito, impossível. Que não ficou completamente envergonhado. E é o que o inimigo faz com os homens que não têm um encontro genuíno com Deus. Ele envergonha. O marido, ele não é relapso, ele não cuida da tua casa, não cuida da sua família, e de repente ele chega e vê a esposa lá, ralando, trabalhando, fazendo o serviço de casa, aí ele chega, ainda senta no sofá, e se acha no direito de puxar o sapato e jogar a meia lá em cima. Estou dando um exemplo, assim, que não acontece, né? Estou dando um exemplo aleatório. Acontece nos filmes que eu assisto na televisão. Tomar o banho dele, pegar a toalha e dizer assim, ó. A esposa pega, a esposa está lá para isso, né? E outras coisas que eu não vou entrar em certos exemplos que eu posso acertar, né? Eu não estou a fim de profetizar, né? Nesse momento. Vou deixar para profetizar em outros. Porque Davi olhou, aí, será que esse homem não fala assim, não, eu preciso ter um encontro com Deus? Será que o marido que vê a mulher com a Bíblia aberta, com os joelhos dobrados e orando, indo para a igreja, com a Bíblia embaixo do braço, hoje não tem mais, né, usa a Bíblia no celular, e vê a mulher saindo para casa e não fala assim, cara, a minha família, a minha esposa está indo orar por mim. Será que não consegue entender? Não consegue, gente.
Mas essa pessoa precisa, nós vamos orar para que ela tenha um encontro face a face com Deus. Davi não teve o encontro. Depois ele vai se arrepender, a história continua. Mas nesse momento, ele é o exemplo do homem que não teve um encontro com Deus. E Urias, o homem que teve um encontro com Deus. Mas também tem as mulheres. Chegou a vez delas. 1 Samuel 25, 32 a 35. Vou falar primeiro de uma boa mulher. Olha o que essa mulher fez. Ela chama-se Abigail. Davi, ele sai da caverna de Adulão, onde ele não matou Saul, e ele pede um alimento para um homem chamado Nabal. Nabal, ele distrata Davi. Ele ofende Davi e o exército de Davi. Numa versão linguagem de hoje, Davi volta, reúne a galera, a turma dele, e fala assim, ó, Nabal, ele não quis cuidar da gente. Nós vamos acabar com tudo. E você sabe que o exército de Davi era o exército. Ele montou um super exército, né, na caverna de Adulão. Contam para Abigail, mulher de Nabal. Falou assim, ó, Nabal, a Bíblia fala sobre Nabal, Nabal era um homem muito ruim, muito mau, e ele distratou Davi, e agora Davi vem vindo com o exército dele para matar todo mundo, para acabar com a família de Nabal. Diz o texto. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Por quê? Porque a Abigail, quando ela vê isso, ela sai correndo e vai ela falar com Davi. Bendito seja o conselho, bendita tu que hoje me impedisse de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Próximo. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. 35. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse, sobe em paz a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então, aquela mulher levou o alimento que Davi havia pedido, e Davi, pela intercessão, por aquela mulher ter se colocado em favor do esposo, em favor da família, ele não extinguiu a família de Nabal. Abigail é aquela mulher que se coloca na brecha. É aquela mulher que vê que as coisas estão ruins, que estão difíceis, em vez de chegar para o Nabal e falar assim, Nabal, falei para você que Davi você não devia mexer com Davi, porque você não deu comida para o Davi e não trouxe uma direção, não trouxe uma solução. Que a Bíblia trata a mulher rixosa, apesar de Nabal ter feito errado, mas existe a sabedoria, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, e uma mulher que tem um encontro com Deus é uma mulher sábia. Uma mulher que tem encontro com Deus, ela sabe quem ela é, e ela também sai diferente desse encontro. Ela não é uma mulher igual às outras, é uma mulher diferenciada, é uma mulher que ora pela sua família, é uma mulher que intercede pela sua casa, é uma mulher que instrui seus filhos e seu marido. O que Abigail fez é se colocar é interceder, é se colocar para resolver um problema. Ela tinha um marido rixoso, um marido que não tinha tido um encontro com Deus também, Nabal nem teve. Mas ela foi uma mulher sábia, uma mulher que viu as coisas antecipadamente, que é comum entre as mulheres. A mulher está enxergando lá na frente, homens entendam isso. A mulher, quando sua mulher fala assim para você, sua mãe fala isso para você, a sua irmã fala isso para você, fala, fique esperto, hein? Fique esperto com essa situação, fique esperto com essa pessoa, para pensar. Elas anteveem, né, a sensibilidade que elas têm, anteveem algumas coisas. E essa mulher, ela anteviu aquilo que Davi podia fazer para sua família, ela não deixou. Ela não foi brigar com Nabal, ela não foi reclamar, ela foi resolver. Ela tomou uma atitude de fé. Claro, nós estamos falando de um ato físico, né, dela levar o alimento, mas eu estou falando de um ato espiritual. De orar, de dobrar os seus joelhos,
de ter o seu quarto de oração, o seu quarto de guerra, né? E nós precisamos, algo que eu estava pensando, vendo isso, irmãos, no filme Quarto de Guerra, a mulher lá se impõe em oração, aí você assiste um outro filme, a pastora Diana passou um documentário, até falei hoje na escola bíblica, onde as mulheres se colocam em oração, e a oração dos homens? Cadê? Onde estão os sacerdotes? Mas vamos voltar para as mulheres. Então a mulher sábia, ela vai e edifica a sua casa. Uma mulher que tem um encontro com Deus, ela é uma pacificadora. Ela tem os meios de cuidar e de ensinar e de ser verdadeiramente a ajudadora, aquela que está do lado do homem, que foi tirada da costela, que está junto, que tem um papel de auxílio em todas as áreas. Porque agora não somos mais um, mais dois. Juntos, uma só carne. Outra mulher que eu quero falar para você está no primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Um rei chamado Acabe, capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 7. Um rei chamado Acabe, ele passa por uma vinha, um terreno onde tinha uma plantação de uvas, e ele acha aquilo bonito. Ele gosta, é aprazível aos seus olhos. E ele vai para o dono, chamado Nabote, e fala para o Nabote, falou, viu, eu queria comprar essa vinha. Eu quero, quanto você quer dessa vinha? Porque eu gostei do visual do terreno, eu quero comprar. Nabote falou assim, não tem preço, porque isso aqui é da minha família. Não tem valor financeiro, tem valor sentimental. Então não vou vender para você. O Acabe, o rei Acabe, o que ele faz? Como homem que é, né? Ele vai para a casa dele e começa a chorar. A mulher dele chega. Quem é a mulher de Acabe? Jezabel. E ela fala assim, por que está chorando? Senhor Nabote, faz biquinho, né? Seu marido não chora com biquinho, né, irmão? Eu sou chorão, mas não faço biquinho, né? Chorão, mas não faz biquinho, né? O Nabote não quis vender a vinha para mim. Por lá, Mari. Então Jezabel fala com ele. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse, que há? Que está tão desgostoso o teu espírito? Por que não come pão? Aqui está o texto, você imagina como Jezabel falou com ele, né? E ele lhe disse, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Próximo. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Para de chorar que eu vou ajeitar isso para você. Foi lá e matou o Nabote. É Jezabel, né, irmão? Só isso. Tem mulher que é como Jezabel? Jezabel que tinha os profetas. Quando o profeta Elias desafia os profetas de Jezabel. Ela está levando os deuses estranhos para dentro de casa. Ela quer se impor sobre o seu esposo. Claro que dá para a gente ver num outro ângulo, né? A questão do Acabe também ser um homem frouxo, que também foi tema da escola de homens. Irmão, se você não está mandando seu marido na escola de homens, você está perdendo. Nós estamos tratando isso aqui. Mas Jezabel, veja a diferença entre Abigail, uma mulher que tem um encontro com Deus, e a Jezabel, a mulher que não tem um encontro com Deus, que tem um coração endurecido, que não saiu diferente, que não sabe, que não declara os seus erros, os seus pecados. Essa mulher, ela vai matar alguém, ela vai para resolver um problema da sua casa. Mas olha como ela trata o marido. Quem está chorando porque não come pão? Ela, da mesma forma que a Abigail, ela vai resolver o problema. Só que a Abigail resolve com amor, com intercessão. Jezabel pela força.
pela maldade. Sabe, a mulher não pode ter prazer em desmerecer o esposo. E falar assim, não, você não faz nada mesmo, você não ajuda em nada. Há formas espirituais de resolver isso. Claro que nós não vamos resolver isso num culto. A solução é ter um encontro com Deus. Depois a história vai continuar. Mas mulheres precisam ter encontro com Deus. Precisam saber quem são, se colocar no lugar espiritual, na perfeição espiritual da sua casa, ser intercessora, não acusadora, ser sábia e não rixosa. Eis a diferença de uma mulher que tem um encontro com Deus e a que não tem encontro com Deus. E filhos, chegamos em vocês. Eu quero falar sobre uma descendência de reis, começando pelo rei Acás, segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Vou ler o versículo 1, 3 e o 27. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Então, não era filho de Davi. Davi seu pai é descendência de Davi. Então, Acabe não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Capítulo 3, versículo 3, desculpa. Também queimou incenso. São vários erros, falhas na de Acabe, mas só para você saber, de Acás. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus filhos no fogo. Sacrificou os próprios filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Então nós temos aqui um homem, um rei, chamado Acás, com atitudes abomináveis. Versículo 27. E dormiu, morreu no caso, Acás, com seus pais, e o sepultaram na cidade de Jerusalém. Porém, não puseram os sepulcros do rei. Ele é tão mau que não teve nem a honra de ser enterrado junto com os reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então eu quero que você guarde que Acás foi um péssimo rei. Um rei que sacrificou a ídolos, que queimou seus próprios filhos, como faziam isso aos deuses dos gentios. Acás foi um péssimo rei. Ezequias, 2 Crônicas 29, versículo 1 e 2. Depois eu leio 35 e 36. Tinha Ezequias 25 anos de idade. Quando começou a reinar, ele reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Ezequias, filho de Acás, que foi um péssimo rei, Ezequias fez tudo quanto era reto aos olhos do Senhor. Versículo 35 e 36. E houve também holocaustos em abundância, como a gordura das ofertas pacíficas, aquilo que Ezequias fez, né? E com as ofertas de libação para os holocaustos, assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor, versículo 36. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez essa obra. Então Ezequias, o filho de Acás, ele não se porta como o pai se portou, mas ele se porta de uma forma diferente, ele tira os postes ídolos, ele acaba com o sacrifício a deuses estranhos, ele começa a fazer holocaustos a Deus, ele começa a praticar uma boa obra, e todo o povo se alegra com o reinado de Ezequias. Segundo Crônicas 32, versículo 33. Segunda Crônicas 32, 33. E dormiu Ezequias, né? Morreu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto do seu sepulcro dos filhos de Davi. E todo Judá, os habitantes de Jerusalém, lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então Acás era um mau rei. Ezequias assume o trono, não faz o que o pai fez. Ele faz algo muito bom para o povo de Israel. E ele consegue ser um excelente rei e leva o povo a Deus. Ezequias morre e assume o trono o seu filho Manassés. Segundo Crônicas 33, versículos 1, 2, e depois vou ler o 20. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. De 55 anos reinou em Jerusalém. Versículo 32. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Então, Manassés
fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acás, um péssimo rei. Ezequias, um bom rei, filho de Acás. Manassés, filho de Ezequias, um mau rei. Versículo 20. E dormiu Manassés com seus pais e sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon, segundo Crônicas 33, 21 e 22. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. 22. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, também tinha feito e a serviu. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso, se você seguiu a minha linha de raciocínio? Primeiro nós temos um rei mau, Acás. Filho de Acás, Ezequias, um rei bom. Não faz o que o pai fez. Não seguiu o exemplo ruim da família, daqueles que bebiam, se drogavam. Ele teve um encontro com Deus e foi um novo rei, um rei diferente. Certamente o seu filho, Manassés, viu tudo aquilo que o pai fez. Viu o quanto o povo se alegrou, o quanto era bom a vida de Ezequias com Deus. Mas Manassés, o filho de Ezequias, foi um mau rei. Destruiu tudo que o pai havia feito. Não seguiu os bons exemplos de Ezequias. Mas foi um mau rei, como tinha sido seu avô, Acás. Mas Manassés tem um outro filho, que é o rei Amon. E aí, Amon faz o quê? Segue o exemplo do pai. É interessante que Manassés, que devia seguir o exemplo de Ezequias, não seguiu. Amon, que não devia seguir o exemplo de Manassés, seguiu. E é isso que eu tenho para falar para vocês, filhos, que vocês precisam ter um encontro com Deus. Porque não importa o que os pais lhe ensinaram. O correto é que Urias e Abigail ensinem os seus filhos, e eles sejam como Ezequias. Esse é o padrão de Deus. Um homem que honra a sua família, uma mulher que intercede, que se coloca junto com seu esposo para que tudo vá bem, e um filho que siga o exemplo dos pais é o padrão. Mas nem sempre o padrão é seguido, e às vezes o padrão se quebra. Mas filhos, não é para você dizer assim, mas meu pai, minha família, né, é tudo desorganizado, meu pai, minha mãe, sejam Ezequias, quebre a história da sua família, tenha um encontro genuíno com Deus, e a partir de você, a bênção vai acontecer. A partir de você, a bênção vai começar. Uma nova história, filho. Uma nova história. Você pode criar uma nova história para a tua casa, para a tua família. Não importando, não, pastor, mas meu pai não é o sacerdote. Parte de você. Agora, se você é como o Amon, aí vem o Manassés, que tem bom exemplo e não segue. Aí vem o Amon, que vê que está tudo errado e continua fazendo. Falta você um encontro com Deus. É uma geração. Acás, Ezequias, Manassés e Amon. O que tem um encontro com Deus, faz você ver que ele queima os postes ídolos, ele colheu o livro da verdade, a palavra, e ele começa a sacrificar a Deus, ele quebra. Mas os seus filhos não seguem. Você, filho, jovem, não importa, pastor, mas você já vê como está o mundo. Você pode ter um encontro com Deus e fazer uma nova história na sua casa e na sua família. Homem, você precisa ter um encontro com Deus e fazer uma nova história na sua família. Mulher, você precisa ter um encontro com Deus e fazer uma nova história na sua família. Que a sua família tenha a unção de Urias, de Abigail e de Ezequias. Não tenha, no caso de família, a unção de Davi, de Jezabel e do pior deles, que foi talvez o Manassés. Porque Deus, Ele quer dar a nós, fazer de nós, termos uma nova história. O meu encontro com Deus formará a minha família e nos dará
uma nova história. Segundo Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou-é a fé, e é pior do que o infiel. Não adianta, irmãos. Deus, Ele tem metodologias de conhecimento da nossa fé. Não que Ele precise, porque Ele é onisciente, mas eu preciso entender se eu preciso ter um encontro com Deus, se a minha família precisa ter um encontro com Deus ou não. Não adianta cuidar de todo mundo, ser um empresário bem-sucedido, ser uma pessoa benquista no mundo, ter um bom relacionamento, ser um legalzão, ser um amigo de todos, mas se eu não cuidar da minha casa, isso cada um fazendo a sua parte, nós estamos negando a nossa fé. E é pior do que infiel. Irmãos, vou falar uma coisa aqui, guiado, creio, pelo Espírito Santo, mas que você pense. O cara não conhece a Deus, não frequenta a igreja, mas mantém a sua casa, tem uma família, respeita a esposa, respeita os filhos, é aquele famoso nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada errado, mas não se entregou a Cristo ainda. O outro é um cristão nominal. Esses dias eu estava vendo, irmão, seleção brasileira, nossa seleção brasileira de futebol, 90% dela é evangélica, é cristã. Dá uma olhada, analise, né? Analise. É cristão, se diz cristão, paga de cristão, parece cristão, mas a família dele, ele não cuida. Ele não zela pelos filhos, ele não zela pela esposa, a esposa não zela pelo marido, os filhos não respeitam os pais. Os filhos são lindinhos aqui, Galerinha do Henrique, da Jaque, ai que lindo eles na igreja, vem, mas lá em casa não lava um prato, não arruma uma cama, não respeita os pais. Já sou grande, já sou dono do meu nariz. O que é pior? O infiel que trata bem a sua família, aos olhos de Deus, eu estou dizendo isso. Ou o fiel nominal? Na verdade, o que Deus quer de nós é que sejamos fiéis e tenhamos verdadeiramente um encontro com Deus. Jacó, ele desestruturou a família dele. Desestruturou. Ele enganou o irmão, fez com que a mãe ajudasse a enganar o pai, e fez um problema familiar. Mas um dia, Jacó teve um encontro com Deus. Gostaria que você ficasse em pé. O grupo louvor pode subir aqui. Vamos cantar a terceira música que a gente cantou. Porque ela fala algumas coisas importantes que nós precisamos declarar ao Senhor. Mas nós vamos orar primeiro. Mas antes disso, eu quero que você abra em Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Lembra que o Jacó, ele destruiu a família dele. Ele brigou com o irmão queria matar ele roubou a bênção de primogenitura, a mãe participou do conluio para enganar o pai estava cego, quase morrendo. Mas Deus disse a Moisés, e Deus disse mais a Moisés, assim dirás dos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e meu nome eternamente, esse memorial de geração em geração. Qual a diferença, irmãos? Abraão é o Deus das promessas. O Deus de Abraão é o Deus que lhe prometeu a vida eterna, lhe prometeu as bênçãos do céu. O Deus de Isaque é o Deus da provisão, Deus proverá. Deus falou para Abraão quando Isaque ia ser sacrificado. Mas Deus proveu na vida de Isaque. Então existe o Deus de promessa, o Deus da provisão, mas existe o Deus da transformação, que é o Deus de Jacó. Eu costumo dizer que se Deus fosse só Deus de Abraão e de Isaque,
a gente estava perdido. Porque de Abraão a gente não tem nada, e de Isaac muito menos. Se Deus falasse assim para mim, Rafa, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te enviei, eu falo assim, Senhor, ou o Senhor me mostra o lugar, ou eu não vou de jeito nenhum. Eu quero ter segurança, Senhor. Eu não confio no Senhor a esse ponto. Mas Deus é o Deus de Abraão. Se Deus falasse assim, olha, sabe aquele filho bonitinho que você tem, cacheadinho? Mata ele para mim. Senhor, meu não, nem minha filhona. Jamais matar minha filhota. Não, Senhor, pede outra coisa. Também não mataria minha esposa. Vai que pensa outra coisa, né? Mas eu falo assim, Deus, pode tirar a minha vida pela minha esposa e meus filhos. Mas meus filhos não vão matar, não. Mas Deus é o Deus do Isaac, da promessa. Então de Abraão e Isaac, irmão, nós temos muito pouco. Mas de Jacó, nós temos tudo. Queremos ter privilégios, aproveitar, receber. Mas um dia Jacó teve um encontro com Deus. E quando você tem um encontro com Deus, você passa a ter o Deus da transformação, da mudança de vida e de um novo nome. Jacó, você não é mais o que nasce agarrado nos outros. Jacó, a partir de hoje, você é Israel, príncipe de uma nação. Apesar da mensagem ser para todos, em sentido familiar, eu gostaria que você fechasse seus olhos, porque a oração é individual. Esse homem que eu falei, Davi ou Urias, é você, homem. Essa mulher que eu falei, Abigail ou Jezabel, é você, mulher. Esse filho que eu falei, Ezequias ou Manassés, é você, filha. Se você se identificou com algumas coisas dessas, e você se identificou com 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, onde diz, se você não cuida da tua casa, da tua família, você é pior que infiel. Precisa começar a cuidar da tua casa, da tua família, orar por ela, abençoar ela, ensinar o caminho que ela deve seguir. Individualmente, feche seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Se você quiser se sentar, também fique à vontade. Ficar em pé, fique à vontade também. Mas não deixe de refletir nessa palavra que Deus tem para o seu coração. Pecado tem nome. Senhor, eu sou o Davi. Eu muitas vezes estou preocupado se eu vou estar bem, se eu vou estar feliz. Se minha esposa, meus filhos vão estar, eles que esperem a vez deles. Eu, em primeiro lugar. Pastor, eu sou a Jezabel. Eu gosto de uma encrenca. Eu gosto de mostrar para o meu marido que ele é um nada. Para os meus filhos que eles dependem de mim. Pastor, eu sou os Manassés. Por mais que meus pais tentem me ensinar, por mais que eu tenha bons exemplos, eu não consigo ser leal à minha família. Eu erro, eu falho, eu engano. Está na hora de você ter um encontro com Deus. E a unção de Urias será sobre você, homem. Você será um homem fiel. Não só no caso de relacionamentos, mas fiel em colocar a sua família em primeiro lugar. Se o seu capitão, se o seu rei, se os seus soldados não estão bem, você não está bem. Você é o último a ser servido. Você terá unção, mulher de Abigail, aonde Deus vai lhe dar sabedoria de você tratar com seu marido, com seus filhos. Deus vai dar sabedoria para você falar, para você interceder ao rei. E você, filho, receberá a unção de Ezequias. Não importa se você recebeu boas orientações, se você esteja distante de um conhecimento verdadeiro através da sua família, mas a partir de você, os altares serão derribados, os holocaustos serão feitos ao Senhor.
e a sua família vai estar em festa, porque você é um filho que teve um encontro com Deus. Senhor meu Deus, Pai eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada pessoa que está incluído dentro de uma família, Pai. Nós precisamos ter um encontro da nossa família com Deus. E assim como na casa do carcereiro, toda a casa será salva. Assim como na casa de Josué, toda a sua família será salva. Que o sangue do Cordeiro esteja no umbral das portas de cada um dos teus filhos, de cada casa dos teus filhos. Eu quero que você visualize a porta de entrada da tua casa e visualize o sangue do Cordeiro sendo colocado naquele lugar. Porque quem tem o sangue, quem é coberto pelo sangue, o maligno não toca. O maligno não toca no seu marido, o maligno não toca na sua esposa, o maligno não toca nos seus filhos, o maligno não toca nos seus pais. Mas é necessário que haja um encontro com Deus. Quem é você, Jacó? Quem é você? Agora não é mais Jacó. A partir de agora é Israel. Senhor, que os teus filhos, ó Deus, receba esta unção nessa noite e seja tratado o coração de cada um. Que haja um renovo, que haja uma nova experiência, que haja, Senhor, uma nova história. E essas famílias comecem a ser transformadas. A partir do encontro, Jacó começou a ser transformado. Que o Senhor venha abençoar-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim,
comigo, Senhor, eu preciso ter um encontro face a face contigo. E através desse encontro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Jesus. Você pode sentar.